Hoje teremos a palestra Transformações através das expressões. A gente está recebendo aqui a professora Raimunda Reichel, também conhecida como Rai. Ela é fonoaudióloga, é pós-graduada em arte e terapia e em psicomotricidade pela UCAM e está fazendo pós-graduação em neurociências. Vou passar a palavra agora para a professora Raimunda. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço profundamente o convite do Instituto, o carinho da Karine também. E eu vou começar a palestra. Está escutando? Começar a palestra falando por que transformações através das expressões. Porque tudo na vida é expressão, né? E hoje nós estamos falando em Janeiro Branco, que é um alerta para as doenças mentais. E, com isso, aproveitando o ensejo da palestra, como que as expressões, a arte pode transformar vidas. E eu vou falar um pouquinho de um poema que eu fiz há algum tempo atrás, O que é arte? O que é arte? Cresci ouvindo que tudo é arte. Arte de ler, a arte de escrever, arte de comer, arte de vestir, arte de falar, arte que imita a vida, vida que imita a arte. Vida é arte. Arte de fazer, então tudo é arte. Do concreto ao abstrato, do objetivo ao subjetivo, do barro ao fogo, do escuro ao claro, da pré-história à modernidade, do rupestre à contemporaneidade. Aprender é a arte de viver. Então, essa é a minha primeira palavra sobre a arte. Quando eu formatei esse trabalho, eu formatei baseado em todos os meus 45 anos de trabalho, quando eu sempre permeei a educação, a saúde com a arte como elemento transformador. E a arte, ela trabalha diretamente com os hemisférios cerebrais e as múltiplas inteligências. Então, por isso que muitas vezes chega um cliente com uma dificuldade e eu vou olhar para essa criança, para esse adulto e ver o que está por cima dessa situação, o que está passando, o que ele está sentindo para que eu possa ajudá-lo. E além dos 5 dedos, além do que está por trás daquilo que ele está apresentando. Um distúrbio de aprendizagem, ele pode ser por quê? Porque o pensamento dessa criança, ele tem vários pensamentos ao mesmo tempo. E, desta forma, ele não consegue focar. Muitas vezes, ele está pensando num desenho, ele está pensando em algo que tem no mundo que ele não consegue descobrir. Então, para mim, os hemisférios têm muita importância. Por quê? Um lado racional e o outro lado criativo, emocional. Quando nós fazemos a união dos dois, aí sim nós podemos falar que nós fizemos uma conexão. E baseado nisso, é que eu venho falar das transformações. Existem várias situações que mostram, inclusive tem um filme que eu pedi para passar, que fala sobre a necessidade e a vontade da arte. É um desenho animado de 6 minutos. Vai passar o vídeo agora? Eu vou transmitir a tela. Pode passar. Ok. Oi. Bom dia.
Observem a fisionomia do pai. Olha a sensação de peso que ele está carregando. E ele vai com a criança toda alegre e saltitante. Observem a postura. E ele vai pela cidade com a criança. A criança vê uma pessoa tocando violino e para olhar, maravilhado. Ele se imagina tocando e o pai dá a mochila. Ele vai a contragosto. E o pai fica triste indo para o trabalho. Um peso que ele carrega. E cada vez chega mais coisa para ele. E a criança é feliz, querendo contar as histórias. Não estou escutando. É porque você está falando. Tem que botar fome. Eita! Vai. Porque eu estou partindo mais aqui por dentro. Olha a criança, o que ela faz. E o pai manda que ele estude. E ele, feliz da vida, continua desenhando e o pai escrevendo. Mas deve ser mais firme. Chega a hora de sair do trabalho, ele vai buscar o filho. O menino feliz para falar com o pai. Ele mostra o desenho. O pai fica triste e o menino se decepciona. E mais um dia de rotina. Percebam que vai mudando a cor dos personagens. O menino vai ficando irritado. E eles vão perdendo o brilho, vão perdendo a cor. Ambos ficam tristes. O menino porque tem que ir para a escola, obrigado, e o pai porque tem que ir trabalhar. Fazer um trabalho de rotina. Ele passa pela praça novamente e os olhos brilham. E ele se imagina tocando. O pai novamente coloca a mochila nas costas. E o menino vai aprendendo, mas embaixo tem o desenho. O que ele mais gosta de fazer. Da arte, da criatividade. E eles vão se entristecendo e carregando um peso.
A cidade vai ficando triste. E, de repente, o músico não está mais lá. E eles olham surpresos, e o menino fica triste. E zangado ao mesmo tempo. A tristeza é grande, e olha o que o pai decide fazer. Ele se torna o próprio artista. Vem brilho nos olhares e alegria no sorriso do menino. E volta a cor. Dessa forma, eles se tornam felizes. Isso é um exemplo de como nós não estamos seguindo um propósito, nós ficamos na vida. Nós ficamos tristes, nós adoecemos, nós temos sintomas devido à falta da arte, à falta da expressão. Nós temos várias expressões, tudo é expressão. Até o cozinhar, o costurar, o bordar. E aí, como diz o poema da arquitetura, nós vamos para as ciências mais lógicas e juntando com a emoção. Todos os dias, quando eu estou irritada ou eu estou triste, eu tenho que buscar alguma coisa que me alegre. E a alegria pode ser através da dança, através do escrever, através de várias possibilidades. Tem pessoas que relaxam caminhando, prestando atenção na natureza, olhando para a natureza. E, desta forma, ela pode trazer para um desenho, ela pode trazer para uma pintura. Existe uma pesquisa que fala que 1 minuto de estresse ele gera 6 horas de emoções negativas. E essas emoções elas vão deixar de ter todos os hormônios do prazer, serotonina, e vão dando adrenalina para o corpo, cortisol. Existe um trabalho para quem está fazendo mestrado, doutorado, que é escrever todos os dias pela manhã, são 3 páginas, de qualquer maneira. Vai escrevendo tudo que vier na cabeça. Isso é feito durante 15 dias. E isso vai ajudando a perceber o que eu preciso fazer. Como esse movimento de escrever todos os dias nos transforma. Ele é transformador. A outra coisa também é procurar fazer o castelo de memórias, palácio de memórias, onde eu uso a racionalidade com o lado abstrato. E também nós podemos usar, para relaxar, músicas de 8D com fone de ouvido, que isso vai ajudar muito nessa possibilidade. O que pode estar por trás de um trabalho maçante, um estresse? Como isso gera no organismo? Quais são as partes do corpo que ela vai atuar? Então, nós podemos perguntar ao corpo, o que você pode me dizer? E, desta forma, ou eu escrever, ou eu desenhar, ou eu pintar.
ou muitas vezes até dançar. Ir para uma academia também ajuda. Então, são formas de expressão. A comunicação, ela pode ser a comunicação escrita, falada e desenhada. Nós podemos, através da arte, trazer esse elemento transformador. Todos os dias, se eu tirar 5 minutos, 10 minutos para fazer um trabalho artístico, independente de você dizer, mas eu não gosto. O engenheiro, ele trabalha também com arte, porque ele tem uma arte muito concreta, né? Racional, lógica, mas tem arte. E eu ouvi sempre um professor das minhas filhas falando que tudo na vida é física. E quando eu olho para a emoção é física, porque ela atua na minha psique, ela atua no meu corpo e ela atua no sintoma. Então, nós podemos, de alguma forma, mudar esse comportamento com o transformador, que é a arte, que é trabalhar a emoção. Eu vou contar uma história de uma cliente que ela veio para mim por um problema de voz e ela não tinha condição nem de falar uma mensagem de áudio. E ela gostava e gostaria e queria cantar, mas ela não conseguia. Isso foi durante a pandemia. E nós trabalhando, cada vez que ela trazia uma palavra, eu pedia para ela cantar uma música. Cada vez que ela trazia a palavra, eu pedia para ela cantar uma música. E aí nós fomos, ela foi se desenvolvendo, começou a mandar mensagem de voz, e no final do ano ela me convidou para uma apresentação de música com 6 amigas, inclusive o marido, que ela dizia que isso foi uma parte importante da vida dela, que eu fiz essa transformação no momento que eu não critiquei, eu não julguei e eu não condenei qual era a problemática dela. Porque nós aprendemos que não podemos julgar nem o cliente de educação e nem o cliente de saúde. Ele traz uma informação para o nosso ser que eu tenho que descortinar, descobrir, facilitar para ele, que é um pouco do que eu criei para o EPC. EPC é a empresa, é o método que eu criei juntando a fono, a psicomotricidade e a arte-terapia. Então, é assim, o que é o EPC? É a expressão plena do ser. O que ele traz para você descobrir, descortinar, facilitar para a sua vida melhorar. Esse é o EPC. Então, eu consegui juntar o que eu queria, o que eu acho que é importante, o que eu trabalho e que nós estamos precisando. Porque nesse momento conturbado da humanidade, cada vez mais, nós ficamos presos nos nossos problemas, na situação externa, e não olhamos para nós. E quando a criança está aqui no consultório e ela passa o bombeiro, passa a ambulância e ele para ouvir, eu falo, o barulho externo não me afeta. Então, volte para o centro, vamos ver o que nós estamos fazendo, o que nós vamos trabalhar. E podemos, inclusive, trabalhar com o som. Quais são esses sons? Qual o som que me agrada? Qual o som que desagrada? E nisso ele vai criando a música. Ele pode batucar, ele pode fazer qualquer movimento com a boca, qualquer movimento com a corporalidade, e aí ele vai transformando. Né? Autistas, crianças autistas, o que eu posso trazer para eles? Né? Através da música. De repente é um talento e nós não estamos nem sabendo. Ele dá problema na escola, porque os professores não entendem, e aí ele se desperta como um cantor.
daí ele passa a ser melhor aluno na escola. Isso eu acho que é importante, quando podemos transformar vidas através das expressões, através da arte, através da fala, da linguagem, através do corpo, da psicomotricidade, da dança, da bioenergética, batuque só com os pés, elemento terra, que sustenta, que traz. Muitas vezes nós estamos no ar, pensando, estudando, principalmente para o pessoal que está no mestrado, doutorado, pós-doutorado e especialização. Quando eu estava fazendo a pós, no final da monografia, eu criei uma contusão. Eu fiquei tão tensa e eu esqueci tudo que eu tinha, porque eu foquei somente numa coisa. Se eu tivesse parado, respirado, meditado, que é o que eu oriento, o que eu falo para as pessoas, né? Todo dia, relaxe, todo dia respire, todo dia acalme. Nós vamos trazer hormônios de prazer. Só que, às vezes, a pessoa fala, eu não sei meditar. E aí eu digo, meditar é silenciar. Você medita quando você está cozinhando, você medita quando está lavando uma roupa, você medita quando você está parado olhando para a natureza. Isso é meditação. Respiração, eu não sei respirar. Só conecta. Inspiração, expiração, inspiração, expiração. Que para a criatividade é um grande recurso. Na criatividade, nós podemos olhar para o alto e criar. Lembrar, olha para o outro lado, para o alto, e lembramos. Então, são pequenos detalhes que no dia a dia isso vai transformar. O que eu posso juntar para eu lembrar? Eu posso criar uma imagem no meu cérebro, na hora de eu fazer uma prova, na hora de eu responder, eu pego aquela imagem que eu guardei, que eu criei, e eu transformo naquela palavra ou naquele momento, aquela necessidade que eu tenho naquele momento. Então, isso são algumas das técnicas para ajudar. Né? Eu poderia fazer de teoria, com PowerPoint, com toda a coisa teórica, mas eu resolvi que não. Todas as vezes que eu usei a tecnologia, eu tive que improvisar. E a improvisação, ela vem do teatro. E a improvisação é o momento que você sai de um foco e você tem que criar uma alternativa. Mas você só pode criar alternativa se você conhece realmente aquilo que você precisa passar. Senão, não tem uma improvisação. Aí vira uma bagunça, um caos, né? Mas quando eu sei o que eu preciso, mas tem um imprevisto que eu pego e eu tenho que improvisar, aí eu tenho a resiliência, né? Que a resiliência vem da física. É eu poder sair de um ponto, esticar e voltar. Então, isso para quem está defendendo tese, para quem está fazendo um trabalho final, trabalhar com os símbolos para lembrar determinadas situações ou uma matéria ou algo que tenha dificuldade, ele pode usar o abstrato para ir para o concreto. Se eu estou muito no ar, só pensando, eu danço da barriga para baixo. Aí eu trago o elemento terra, que me faz estar aqui no agora. E o elemento ar, céu, com a terra, eu junto e eu faço o melhor de mim. Aí eu torno o ser.
Aí eu ia falar também de resiliência, né? A resiliência, ela hoje está na moda, mas nós temos que perceber que quanto mais nós nos mantermos na preocupação, no estresse, nós vamos sair da resiliência. Então, precisamos sair rapidamente e voltar. Tem mais um ponto que eu quero falar, que eu acho que é importante. Tem no livro do Dr. Filippo Patrionola, ele fala que a necessidade de nos mantermos com um corpo saudável é poder voltar rapidamente ao seu normal. Tem estresse, mas não fica no foco do estresse. Busca uma alternativa para estar no estresse, é importante vivenciar, mas sai fora. Busca uma possibilidade, que isso é também resiliência. A doutora Miriam de Amorim, não sei se alguém conhece a doutora Miriam de Amorim, ela escreveu o livro Holismo, Homeopatia e Alquimia, uma sincronicidade para a cura. E ela diz, se tiver arte, não existe doença. A doença vem por falta da arte, vem por falta da pessoa buscar aquilo que ela tem de essência para se transformar. Às vezes nós fazemos assim, eu vou fazer essa profissão porque dá dinheiro. E aí eu faço a profissão, eu estudo, eu faço mestrado, doutorado, e eu continuo triste. Um belo dia eu desisto de tudo e eu vou buscar aquilo que eu preciso fazer. O que a minha alma veio fazer nessa terra? Eu não preciso abandonar a minha carreira. Eu preciso aliar um hobby, aliar uma atividade, aliar uma arte. E aí eu passo a ser feliz. Que foi mais ou menos o filme, né? Quando o menininho e o pai percebem que o moço do violino não está lá, os dois ficam tristes. O que o pai faz? Ele toma consciência que aquilo era importante para o filho e ele passa o quê? Ele passa ele mesmo e buscar uma alegria, né? Isso que eu acho que é importante. Nós buscamos sempre a racionalidade, mas junto com ela tem o emocional, tem a arte, tem a busca incessante por algo melhor nessa vida, né? Um cliente que chega com uma problemática de voz, eu vou olhar para ele e vou perguntar: onde está a sua criatividade? Porque aqui é a área da expressão. E aí ele, conta, eu queria ter cantado, mas meu pai não deixou. Aí a outra está mais obesa. O que houve? Eu queria dançar, mas meu pai era militar e não permitia que nós dançássemos. E aí vai sintomatizando no corpo, né? Como que eu, que estou me preparando para dar um salto quântico na minha profissão, no meu conhecimento, não vou buscar essas alternativas, para que eu possa ser uma pessoa mais feliz. O meu intuito hoje é tornar as pessoas mais felizes, através também de jogos. Eu fico buscando novidades para trazer, tanto para o meu cliente adulto, quanto para o cliente criança. O idoso, né, que precisa tanto de cuidado, né, para o pessoal que está na área da saúde, na área da educação, é muito importante buscar o que realmente está por trás. Uma coisa que eu gostaria de falar, nós aqui no Brasil, nós não olhamos para as altas habilidades.
nós olhamos sempre para as habilidades baixas. Então, que possa alguém que tenha interesse pesquisar as altas habilidades. Porque por trás de uma criança com baixa habilidade, ela tem uma inteligência. E essa inteligência é onde estão as múltiplas inteligências do Gardner. Mas, para isso, ela precisa ter uma inteligência emocional para que ela possa receber, muitas vezes, uma crítica que para ela bate, mas também tem que saber dosar essa crítica. Como que eu vou criticar? Ou eu vou orientar? E aí eu penso que se alguém que estiver escutando, estiver na área da psicologia, na área da educação, que possa buscar subsídios para as altas habilidades, eu acho que seria muito importante. Existe um trabalho do SMART, eu não sei se o SMART atual é o mesmo que eu conheci há alguns anos atrás, mas o que eles faziam? Eles pegavam as piores crianças, os piores alunos de escola pública, que a escola não queria, e eles testavam e levavam para o SMART. No SMART, o que eles faziam? Eles estudavam na escola pública, por exemplo, estudava de manhã e ia à tarde. Se estudava à tarde, ia de manhã. E lá eles tinham todas as aulas. Aula de teatro, aula de matemática, de português, visitação aos museus, tudo junto. E essas crianças foram começando a melhorar toda a capacidade intelectual delas. Nisso, eles saíram das escolas públicas e eles foram para as escolas particulares, porque era um interesse das grandes empresas de São Paulo para locar essas crianças após a universidade. Mas, para isso, eles tiveram que usar o recurso da arte, o recurso das expressões. Eles não eram crianças com dificuldades? Como eles passam a ser melhores e possivelmente interessados pelas grandes empresas? Porque mudou o mindset deles, mudou essa possibilidade. Nós não podemos ficar no erro, mas o que podemos fazer? Eu acho que é de suma importância que nós, a partir desse momento que nós estamos vivendo, desse janeiro branco, que nós possamos trabalhar ajudando a saúde mental. Principalmente as pessoas, a síndrome de burnout, que está atuando nas pessoas. Tem uma população de 12 milhões de brasileiros que estão com ansiedade. 18 milhões de brasileiros, se não me falha a memória, ou se eu troquei os dados, com depressão. Como que nós podemos tratar a ansiedade e a depressão? Com as expressões, com a arte, trazendo esse movimento. Porque a pessoa que está em depressão, ela está num excesso de pressão. Então, ela está com foco, um pensamento atrás do outro. Ela mesmo faz o redemoinho na mente. E como saímos? Saindo do foco. E aí vamos ver a possibilidade que cada um tem. É como se nós estivéssemos tirando um bordado, saindo, desfazendo o bordado para construir um novo bordado. Ou uma escultura de barro, toda seca, dura, e que nós vamos colocando um pouquinho de água nessa argila para que ela possa amolecer e, a partir daí, nós fazermos uma nova escultura. Então, isso, para mim, é o ser humano. Quando eu posso transformar a argila, quando eu posso transformar um bordado,
quando eu posso transformar algo que está dentro dele e que possa vir para fora, que eu possa melhorar a ansiedade, que eu possa melhorar uma depressão, que eu possa fazer um cliente que teve um AVC, mas o grande sonho dela era cantar. E trabalhar para que ela possa exercer esse valor. Não necessariamente ela ser profissional do canto, mas que ela possa trabalhar, cantar para o bem-estar dela. Eu penso que, cada vez mais, a minha preocupação é em relação do que podemos fazer de melhor para o ser humano. O que podemos fazer de melhor para cada uma das pessoas que está nesse mundo. Nós não podemos resolver a situação de todos, mas aquele que eu tocar, aquele que cada um de nós ajudar com uma palavra, com um gesto, com um olhar, nós estaremos transformando. E de gota em gota, nós vamos fazer uma poça, fazer um copo d'água. Então, é isso que eu gostaria de passar. Não sei, eu quando falo, eu vou falando, e não percebi. Quem me conhece sabe que eu falo muito, e eu tenho, assim, muitas coisas para falar, e eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, me passar alguma informação. Fico à disposição, gente. Pessoal que tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, falar. Vi que no chat chegou aqui algumas mensagens da Camila. Ela fala assim: adorei as analogias, né? Quando a gente estava passando o vídeo, e ela comentou também, tudo integrado, precisa de olhar holístico mesmo. Acabou de comentar aqui também, riquíssimo. Parece que o pessoal está gostando dessa palestra, professora. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode abrir o microfone e compartilhar com a gente, tá? Professora, se quiser continuar, pode ficar à vontade. Posso continuar? Claro. Eu gosto assim, muito de fazer essa analogia, né? E filmes, tanto filme quanto música, eu uso muito como recurso terapêutico, porque a música, ela traz. Então, de repente, falou uma palavra, e eu não, gente, eu não sei cantar. Eu trabalho com canto, mas eu não sou uma cantora. Eu não sou professora de canto, mas eu tento, com a técnica da fonoaudiologia, tá, trazer o melhor desse profissional. Claro que eu fiz aula de canto, eu fiz aula de técnica vocal, tudo isso, mas eu não posso dizer que eu sou uma professora de canto ou uma fonoaudióloga específica em canto. Eu não sou. Eu sou uma pessoa que dou possibilidades para que a pessoa se melhore, né? E cada vez mais eu percebo isso, né? Eu tinha uma cliente que ela havia feito 2 cirurgias de aneurisma. E ela, pelo tipo de cirurgia, ela perdeu a fala, assim, com o raciocínio, lógico. E aí nós fomos conversando, trabalhando algumas técnicas, e eu fiz com ela um trabalho muito interessante de tecido, nem tinha bola, eu fiz com luva de procedimento na tinta. E aí ela foi trabalhando os sons, batendo a tinta no tecido. Virou um trabalho belíssimo. Ela não era artista plástica, mas ela trouxe a arte para ela. Que na hora que ela estiver no estresse ou preocupada, eu uso o recurso dos exercícios de fono com os exercícios corporais ou com a música. Então, ele pode fazer um movimento com o pé, ou com a mão, ou bater palmas, e aí ele vai fazendo os exercícios que eu preciso. Né? O que é o AVC? Ele perde, dependendo da área,
ele perde movimentos, ele perde fala, compreensão. E aí, o que eu faço? Eu começo a dar aquilo que ele tem puxando o fio da meada. É uma palavra? Então, vamos fazer o gesto. É uma palavra. Ah, você gosta? Então, vamos fazer. Então, desta maneira, eu vou fazendo a modificação. Leva tempo? Leva. Não é uma coisa que eu posso fazer rápido. Mas quando eu vou gradativamente modulando, eu vou trazendo bem-estar e alegria e prazer para aquele ser. Então, podemos, se for falar de arte, a gente vai ficar falando aqui bastante tempo. Falar de fonoaudiologia, que é o que eu conheço, vamos falar bastante tempo. Falar de técnicas, né, para melhorar a capacidade, também tem várias. A neuropsicolinguística está trazendo muita informação. E ela sai hoje dos 21 dias para mudança de padrão, passando para 26 dias. Porque 21 você troca e o restante, os 5 dias, você armazena, solidifica, e aí traz uma melhoria. Então, tem várias situações hoje que eu trabalho com essas técnicas dos 21 dias, dos 26 dias. Então, se depois alguém quiser, pode entrar em contato e eu passo todo o processo dos 26 dias, que é da neurociência da doutora Thais, que ela mostra como bloquear as travas mentais que nós ficamos. Então, tem muito do conhecer o corpo. Quem eu sou? O que eu sou? Como eu sou? Por que eu sou? E aí eu vou entrar numa coisa que eu gosto, que são os pronomes interrogativos, para chegar naquele assunto que eu preciso. Então, eu vou usando o recurso dos pronomes interrogativos. Dentro da arte, ele faz um desenho e eu peço, escreva. O que é isso? Vamos ler isso. Né? No final do ano, eu atendo, ela está de férias, e uma menina que ela ia dançar Alice no País das Maravilhas. E eu fui trabalhando com ela, porque ela tem dislexia e desortografia. Então, nós fomos fazendo um link. Eu falei, escolhe os 5 personagens que você gosta da história da Alice. E ela me colocou a Alice, o coelho, e ela foi falando. E aí nós fomos pontuando, cada um, o que você acha que ele tem? Ela deu a parte teórica e ela deu a dela. No final, eu tinha escrito assim, psicologia ou moda. Quando terminou o atendimento, nós não chegamos ao final, mas eu perguntei para ela, o que você... Ela está indo para o primeiro ano do ensino médio. O que você hoje gostaria de fazer? Que pode ser que daqui a 3 anos ela já mudou de ideia completamente. Aí ela pensou, eu não sei, mas eu acho que psicologia e moda. Aí eu peguei o papel e mostrei para ela. Né? E aí nós fomos trabalhando em cima dos personagens. Né? Quando eu estou assoberbada, aí voltando a Alice, eu estou assoberbada, eu posso lembrar do coelho. Né? O coelho, o que ele fala? Eu estou com pressa, eu estou atrasada, eu estou atrasada. E a Alice pergunta, para onde você vai? Eu não sei. Se você não sabe para onde vai, você pode ir para qualquer lugar. Enquanto eu estou buscando uma tese, um projeto final, eu preciso saber onde eu quero ir. Aí eu tenho que ter o foco, senão eu me disperso. E aí fica tudo mais difícil.
os contos de fadas, os filmes e as músicas nos trazem muitas informações para o nosso self, para que nós possamos também nos entender. Porque uma cena de filme, ela pode bater comigo e eu falei, nossa, igual a mim. E eu posso pegar isso e levar para o terapeuta, levar para o psicólogo. É uma emoção. Quando eu estudo antroposofia um tempo, e a antroposofia ela trabalha com o pensar, o sentir e o agir, né? O pensar está na cabeça. O sentir está no sistema circulatório, né? Pulmão e coração. E o agir está no metabólico. O que nós fazemos? Nós andamos, igual o coelho, e não paramos para sentir. Eu vou para esse caminho? Eu sigo essa direção? Eu estou indo. Então, quando eu preciso determinar uma pesquisa, eu posso parar, pensar, sentir para agir. O agir me leva. O sentir, ele vem de dentro. O que eu preciso fazer? E o pensar, eu posso controlar. Eu posso mudar meu pensamento através de técnicas da arte, da respiração, da meditação, do relaxamento. Então, esses são os pontos assim que eu acho bem importante deixar para vocês, tá? E eu acho que eu não sei nem quanto tempo tem Já tem quanto tempo, Karine? Estamos a 50 minutos na palestra, mas não se preocupe, professora, a gente está amando aqui ouvir a senhora falando sobre as emoções e o pessoal que realmente é interessado. Tem um pessoal aqui no chat pedindo, inclusive, para passar o seu contato. Se a senhora permitir eu passar o seu contato para os nossos alunos, a Luzia aqui colocou no chat que ela queria seu contato, é a nossa aluna de mestrado em Ciências da Educação. Ah, que ótimo! Se puder passar também a lista dos livros que mencionou sobre o que a senhora está passando para a gente, seria interessante. Alguém levantou a mão aqui para falar, Bita? Pode falar. Bom dia a todos, bom dia, Rai. Bom dia! É um prazer ter você aqui com a gente, né? Todos estão... que beleza. Estava sem microfone. Está chegando aqui para a gente, todos estão gostando muito, né? Eu estava aqui tentando pensar em alguma coisa para fazer uma pergunta para você, mas você explanou tanto e tão bem que eu não tenho uma pergunta, eu só tenho elogiar e agradecer, né, pela pessoa que você é, pessoa profissional. Você sabe que você particularmente mora no meu coração. Então, assim você me emociona, tá? Então, estamos muito felizes com a sua participação. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Já que a Bita entrou para falar, praticamente é a primeira vez que eu estou indo para uma palestra, porque por muito tempo eu fiquei fechada. E por isso que eu falo tanto. Um olhar muda a vida de uma pessoa. Um olhar. Uma pessoa que recebe um certificado nos Estados Unidos, de quando eu morei lá, de todas as minhas atividades, desculpa, gente, que eu representava 63 idiomas diferentes no condado de Los Angeles, e eu passar por um tempo que eu fiquei fora de palestra, fora de me expor. Então, eu quero agradecer muito a Bita, ao Ricardo, ao Instituto, a você, Karine, e as pessoas que estão, por me dar essa oportunidade
de eu usar o que está no slogan do EPC. Descobrir, descortinar para a sua vida facilitar. Então, isso é a minha história. Eu fiquei muito tempo. Quando eu fui fazer arte-terapia, eu fui porque eu estava, assim, com uma ânsia de arte. E eu falava, gente, eu não sou artista plástica, eu não sou cantora, mas eu queria arte. Até que um dia abri o jornal, era uma época que nós tínhamos jornal, e aí eu vi arte-terapia em saúde e educação. E aí eu corri para lá. Pedi meu marido para pegar os documentos para levar, e ele correndo, porque ele estava indo para Brasília levar minha filha para um festival de dança, e não pegou. Eu falei, eu vou assim mesmo. Peguei a identidade, peguei a carteira do conselho e fui. E cheguei lá, me inscrevi, depois eu entreguei a documentação. E aí, o que eu falo que é importante, desculpa, gente, mas a Bita me emocionou. Que eu cheguei numa aula atrasada e a professora estava fazendo uma técnica da árvore. Então, era uma sementinha que ia nascendo, despertando. À medida que a sementinha, a árvore ia crescendo, a minha coluna, eu sou uma pessoa que tem uma percepção corporal muito grande, e eu sentia, eu escutava a minha coluna fazendo assim, truc, 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 truc. Depois nós tivemos que fazer a técnica do final, e eu falei para a professora o que tinha acontecido. Eu tinha um movimento assim na boca. No final do curso, minha boca estava já normal. Então, por isso que eu falo que a arte-terapia é transformadora. O professor que vai trabalhar com as artes, com as expressões em sala de aula, ele vai trazer um recurso lúdico e facilitando essa aprendizagem muito grande. Porque a criança pode criar um rap, eu brinco com eles, e agora vamos aprender, está na hora de estudar, e aí ele vai brincando. Às vezes eu peço alguma coisa para escrever, aí eu falo, está horrível. Aí eles começam a rir. Então, vamos melhorar? Então, numa brincadeira, eu trago o lúdico para eles. Isso aí é uma... Eu normalmente não conto muito a minha história, né? Inclusive que eu morei nos Estados Unidos, que eu representei os 63 idiomas, que eu recebi certificado, cartas de recomendação, que a embaixada, o consulado disse que nunca tinha visto cartas tão bonitas. Isso sou eu. Mas eu tento trazer uma simplicidade para que eu possa transitar em todos os meios. Por 25 anos, eu fui credenciada de uma empresa, de uma grande empresa de planos de saúde. Então, eu tinha cliente que mora em alto padrão, mas eu tinha cliente da Cidade de Deus, da Vila Vintém, e eles eram tratados da mesma forma. E o que mais me entristeceu de eu pedir o descredenciamento foi o fato de não atuar mais com essas crianças com essas necessidades. E aí eu comecei também a fazer acordo com eles, porque é importante melhorar. Se eu quero melhorar a humanidade, eu tenho que começar de baixo dessas crianças, para que eu possa torná-los adolescentes melhores, adultos melhores. Eu fui contra, quem está aí que me conhece sabe que eu sou totalmente contra a tecnologia, ou era. Né? Hoje eu estou engateando e dando os primeiros passos no desenvolvimento. E hoje eu falo de metaverso, de humanoides, tudo junto com as crianças ou com os adultos, porque eu tive que evoluir para que eu pudesse buscar atenção. Outro dia o menino chegou meio triste no consultório porque ele saiu do jogo. O que você estava jogando? Roblox. Ok. Qual Roblox?
Ah, você não sabe isso. Eu falei, não, tudo bem, mas me explica, o que que é? Aí ele falou, parkour. Eu falei, ok, é parkour? Então vamos fazer. Então vamos trabalhar? Aí comecei a trabalhar com ele, vamos girar a roda, pula e sobe. Aí ele disse que foi o dia mais alegre que ele teve. Porque eu entrei no mundo dele, no métier dele, mas isso eu só posso porque eu conhecia um pinguinho do que ele estava falando. Então, eu acho assim que hoje, eu estou extremamente orgulhosa de mim por várias coisas, por eu estar dando essa palestra, frente de um computador, que a Karine sabe como é que foi, que eu ia fazer do celular, e aí a Duda está aqui me ajudando, de assessora, né? E de eu estar podendo também mostrar um pouco desse trabalho, né, do que eu faço, e poder passar acredito, com um pouco de. E não foi tão com humor, né? Que eu costumo passar. Fiz uma coisa mais sériazinha, né? Mas eu tento trazer esse lado mais de humor para os meus atendimentos. Tá? E aí eu quero ver se alguém quer mais alguma pergunta. Se alguém quiser passar, quiser o meu contato, pode passar o celular, mas pede que a pessoa passe uma mensagem para eu saber de onde é e não precisa ligar. Passa a mensagem que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouco a responder, porque ou eu estou em atendimento ou eu estou em alguma reunião, mas eu respondo a todo mundo, tá? Alguém levantou a mão, a Jane, pode falar. É Jane. Oi, Rai, tudo bem? Eu Tudo bem, gostaria aqui querida? de dar meu depoimento para a doutora, né? Muito boa palestra, parabéns, bem organizada, né? A gente aí teve uma presença da iconicidade forte, logo de início, quando ela vai e traz a questão da narrativa, que é muito importante, embora às vezes as escolas não priorizem e não tragam, e aí você traz a questão das fábulas, né? Como elas imprimem comportamentos. Gostei. Eu queria também falar que estou até nervosa. Acredite se quiser. Eu também queria trazer a importância da não censura que a professora coloca para a gente, a questão do julgar o outro quando ele entra no consultório ou na sala, né? Esse olhar. E também fui olhada pela doutora, que um dia me apreciou numa reunião assim, muito que não tinha nada a ver, né, com educação, e me trouxe a importância de também ser professora hoje primária, antigamente. Assim, na época do Instituto de Educação, foram comentários muito importantes, e esse dizer para o outro que ele precisa saber a que ele veio, né? Essa questão da tríade que ela traz também muito interessante, e os pronomes interrogativos, que também amo, diga-se de passagem, sou professora de língua portuguesa e psicopedagoga, então parabéns. Né? Na verdade, a Jane, ela é doutora em língua portuguesa. Então, e aí também largando um pouco o doutorado, descobri que é importante esse aspecto da leitura, da história, e trazer esse indivíduo para essa história, trazer o que ele tem, tirar de dentro, tá bom? Meus parabéns, muito obrigada. Muito obrigada, Jane. Mas alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Deixa eu olhar o chat. Pessoal aqui gostando muito da palestra. Ó, o Sandro Márcio Fessuti comentou: muito obrigada por este momento enriquecedor. Tudo maravilhoso. A Tânia Cunha comentou: e a senhora disse que não sabia cantar. A senhora cantou um trechinho de uma música. A Luciana acabou de mandar aqui também. Oi, doutora Rai, parabéns pela palestra. Gostei muito, foi muito gratificante. Obrigada por me convidar. Nós te agradecemos a presença também, Luciana. Muito obrigada. O Renato Araújo também disse: excelente apresentação do tema. A inserção do vídeo da animação foi muito apropriada. Parabéns. O pessoal também gostou do vídeo que a senhora passou aqui no início da palestra. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta?
Eu sei que o pessoal aqui vai querer seu contato, vou ter que passar o contato da senhora. O pessoal Não, também tudo bem. pedindo também lista do material que a senhora comentou, dos livros, né, se puder também passar isso para a gente pode estar enviando para os nossos alunos. Então, pessoal, já que todo mundo aqui está só parabenizando, né, acredito que a professora tenha explanado bastante sobre o assunto, o pessoal gostou. Eu vou agradecer, então, por aceitar o nosso convite, doutora Rai, muito obrigada. Esperamos uma próxima oportunidade aqui também, tá bom? Deixa eu agora a senhora encerrar. Muito obrigada a todos. Obrigado, Instituto, mais uma vez. Obrigado, Vitor. Obrigado, Karine, pelo carinho mesmo, pela atenção. E fico à disposição de uma nova, caso tenha algum interesse de algum outro tipo de palestra, que a gente possa falar, de repente, sobre filmes ou sobre músicas, né, que é super enriquecedor. Eu fiquei extremamente feliz, né, de participar, de poder ter pessoas escutando o que é vamos dizer, não uma pesquisa, mas é um estudo de 45 anos, né? Porque eu tenho mais tempo de formada do que alguns da grande maioria aí, né? Porque outro dia até o rapaz lá do prédio, do outro consultório, me perguntou, doutora, por que a senhora continua trabalhando? E eu falei assim, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o tempo? Enquanto eu tiver pernas, enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver possibilidades, eu vou estar aí. E eu quero, de alguma forma, ser exemplo para algumas pessoas, para pessoas que querem construir futuros, querem melhorar a sua vida. Então, é esse meu legado, eu acho. Trabalhar desta maneira, poder passar para as pessoas essas informações, mas eu vou, não é o mais, porque o mais é uma cisão, eu vou usar o E, como a professora de língua portuguesa, né? Eu vou usar o E, porque eu também estudei neuropsicolinguística. E aí, por isso que eu tenho tanto esse olhar meio crítico, no sentido não crítico de criticar, mas de observância, né? E aí, se alguém precisar, eu vou passar a lista dos filmes que eu acho que é importante, que são transformadores. Tem alguns desenhos também animados, e eu vou passar também músicas que trazem essa... E os livros, né? Os autores, tudo direitinho, tá? E aí eu faço. Muito obrigada a todos, muito feliz que eu estou por esse momento.